A religião é o ópio do povo. Essa é uma das frases mais famosas e mais polêmicas também da filosofia do Karl Marx, que está dentro de um livro maior. Essa frase está dentro aqui da Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. A introdução é a parte onde está esse trecho, e a parte em que o Marx fala especificamente da religião é uma parte bem pequena, ocupa aí 1 ou 2 páginas, dependendo da versão. Inclusive, vou deixar o link para você ler esse texto aqui embaixo. Agora, muita gente não sabe que quando o Marx está fazendo essa crítica à religião, ele está fazendo também uma referência ao Feuerbach, que é um pensador que escreveu coisas sobre religião alguns anos antes, e, de certa forma também, ele está plantando uma semente sobre críticas da religião, que vão ganhando força durante o século XIX, até chegar ao seu ápice, provavelmente, com a figura de Friedrich Nietzsche. Então, vamos conhecer exatamente o que o Marx entendia pela religião e o que ele quer dizer quando ele fala que a religião é o ópio do povo? A primeira coisa que o Marx traz nesse texto é a ideia de que o homem faz a religião, ou seja, ele entende a religião como um produto completamente humano. Somos nós que fazemos a religião, nós que fazemos os textos sagrados, os ritos sagrados e tudo o que está envolvido nessa manifestação. E, então, isso significa que o Marx está rejeitando a origem revelada da religião. Se nós pegarmos as 3 grandes religiões do Ocidente, cristianismo, islamismo e judaísmo, as 3 vão defender que a sua origem está numa origem revelada, que é quando Deus se revela para um profeta ou para um grupo de profetas, e assim a gente tem então a disseminação da palavra sagrada. A gente pode recorrer aqui à ideia de Abraão, quando ele é contatado por Deus, e também de Moisés, quando ele é contatado por Deus. Isso quando não é a figura de Jesus, que aparece como o próprio Deus que vem à Terra para se comunicar com os seres humanos. O Marx, obviamente, então vai rejeitar tudo isso, porque ele acredita que a religião é um produto completamente humano. E o que é a religião para o Karl Marx? Para Marx, a religião é nada mais do que a tentativa do homem de explicar o mundo. Nós estamos num mundo extremamente complexo, com leis da física, com várias coisas que acontecem e que a gente não sabe muito bem o que elas são quando a gente chega aqui. A gente não sabe qual é o propósito de tudo, quem criou tudo. Então, a religião ela aparece como uma manifestação humana que tenta resolver esse vazio, que tenta resolver essa ausência de respostas para as perguntas que nós criamos. Então, a religião é a teoria geral sobre o mundo, sobre o funcionamento do mundo, sobre como se deu a ocorrência do mundo, mas também é, nas palavras do próprio Marx, o seu entusiasmo. É o entusiasmo do homem. Então, dentro da religião, o homem encontra espaço para colocar ali as coisas que fazem com que ele se sinta melhor. A religião é a sua justificação para suas ações morais, para a sua forma de agir e a sua consolação para os problemas que o ser humano enfrenta num mundo que, a gente sabe, não é nada fácil de viver. E por que o homem forma a religião, então? Por que os humanos decidiram criar este fenômeno? Segundo Marx, essa explicação vai estar lá no materialismo dialético, que é uma ideia que ele explora muito melhor em outros textos, mas nesse texto a gente já tem uma pequena semente. O materialismo dialético, histórico, em termos muito básicos, é dizer que tudo o que o homem cria é condicionado, não inteiramente, mas condicionado, pela situação em que o homem se encontra. Portanto, o homem, e o Marx vai escrever nesse texto, ele é o seu estado, ele é a sua sociedade. Quando o homem nasce e surge e cresce nesse mundo em que ele vive, essas condições materiais fazem com que ele produza certos tipos de cultura. Então, as relações econômicas, a forma como o homem trabalha, a relação do homem com a natureza, os meios de produção, as trocas econômicas, essas coisas vão fazer o homem produzir outras coisas, como as leis, como a política, como a sua estética, a sua arte e também a sua religião. Então, a religião é vista para Marx como um produto da situação em que o homem se encontra. Então, a gente tem que entender qual que é a situação em que o homem se encontra, que leva ele a criar a religião, para depois a gente entender a crítica que o Marx faz à religião. E a situação que o Marx encontra quando ele analisa a sua sociedade no século XIX é a situação do homem em miséria real. O mundo em que o Marx vive é o mundo pós-revolução industrial, em que os burgueses estão enriquecendo com o trabalho de pessoas, dos proletários, que estão ganhando salários pífios, de pessoas que estão trabalhando 14, 16 horas por dia em lugares insalubres para receber um salário miserável. Além disso, essas pessoas ainda precisam colocar suas mulheres, esses homens precisam colocar suas mulheres, seus filhos para trabalharem também, para ver se conseguem um dinheiro suficiente para ter algum nível de dignidade. Então, a situação do homem, não só na época da Revolução Industrial, antes também, mas no caso do Marx especificamente na Revolução Industrial, é a situação de uma miséria real. Uma situação de miséria que a religião não nega.
O próprio Agostinho, se a gente for pegar, muitos séculos antes, vai dizer que a vida do homem nessa terra é um tormento. E a religião não só não nega a situação de miséria em que o homem se encontra, mas ela também protesta contra essa situação de miséria. A situação do homem de miséria não deve ser assim para sempre. A gente pode pegar o Kant, que é um dos grandes filósofos também da Idade Moderna. O Kant vai trazer muito essa ideia de que a felicidade do homem é uma coisa impossível na Terra. É uma coisa que a gente merece quando a gente age moralmente, é uma coisa que a gente merece quando nós agimos da forma correta, mas é algo que é impossível de atingir aqui neste planeta. Então, deve haver uma instância que garanta a felicidade para o homem. E a religião vai trazer sempre essa ideia da vida eterna, da recompensa. Então a religião não nega que o homem viva em miséria, mas ela dá um consolo ao dizer que a situação de miséria ela é sempre temporária. Essa vida é passageira e nós chegaremos à vida eterna, ao lugar em que tudo isso vai ter valido a pena, porque aí sim estaremos vivendo bem. Então a religião é o suspiro do homem oprimido. O homem que está oprimido pela sua situação social de miséria encontra o único alívio, o único respiro que ele pode dar quando ele encontra a religião. Inclusive, a ideia de dizer que a religião é o ópio do povo não é original do Marx. Outros textos anteriores já traziam essa comparação explícita mesmo entre religião e ópio. Mas o que exatamente essa comparação quer dizer? Essa comparação quer dizer que, assim como a droga, o ópio, torna a realidade suportável, o uso da religião, digamos assim, a presença do homem em rituais religiosos, em atmosfera religiosa, a presença do homem que faz com que ele comece a viver nesse círculo religioso, traz para ele um suspiro para essa realidade que é tão complicada. Também serve de distração. O homem acaba se distraindo quando ele tem seus afazeres religiosos para fazer, e ele se distrai. Ele esquece um pouco daquela vida miserável em que ele vive dentro do contexto do século XIX. Mas aí é que está o grande problema da religião para Marx, porque o homem que está na religião, ele esquece de produzir o mundo real. O homem que está na religião, a religião é um ópio, ela é uma droga, podemos dizer assim, no contexto do Marx, porque a religião faz com que o homem esqueça que ele pode produzir este mundo real. Este mundo que, por acaso, naquele instante histórico, faz com que ele tenha que trabalhar 14 a 16 horas, faz com que ele tenha um salário horrível, é um mundo construído por homens. Não é determinado divinamente, não é determinado pelo destino que as coisas sejam daquela forma. Aquilo é uma construção histórica que poderia ser diferente. É por isso que o Marx vai ter o ideal, então, de promover uma revolução. Sair daquela situação e criar uma nova situação em que os homens possam viver de um jeito melhor. Então a religião, na verdade, para Marx, ela é uma barreira. Ela é algo que se coloca no caminho entre a realidade atual do homem e a realidade que o homem poderia chegar. A realidade que ele poderia ter se ele construísse essa realidade. Mas isso ele só pode fazer quando ele parar de olhar para o sol ilusório da religião. Ele descreve a religião como esse sol ilusório para o qual o homem fica olhando quando ele precisa, na verdade, de voltar o olhar para si mesmo, para assim descobrir que ele está nessa terra, podendo transformar a terra num lugar melhor. E tem um outro agravante nessa situação, que é o uso da religião como ideologia. As pessoas, as classes dominantes, as classes que têm o poder, elas conseguem controlar, elas conseguem produzir o discurso religioso. Isso significa que sempre o discurso religioso vai defender os interesses de quem já comanda. Então, aquele homem miserável, ele não vai poder perceber que a sua realidade poderia ser diferente, porque o discurso religioso é controlado por quem quer que ele continue numa situação de miséria, por quem quer que ele continue numa situação que é negativa para ele, mas positiva para quem domina, positiva para a burguesia, então, na interpretação marxista. Os discursos religiosos, eles legitimam aquela situação da sociedade, como se as coisas tivessem que ser assim mesmo. E aí, então, cabe a questão. Qual é a solução que o Marx propõe? Nós devemos destruir a ilusão da religião para que finalmente o homem, então, quebre esse sol ilusório e passe a construir a realidade? Ou nós precisamos construir uma realidade melhor, de forma que o homem não precise mais do sol ilusório para suportar o peso da existência? Qual é a melhor das duas saídas? A gente destrói a religião primeiro para construir uma sociedade melhor? Ou a gente vai atrás de construir uma sociedade melhor e a religião vai deixar de existir? O Marx, ele traz, na verdade, um caminho que é um meio termo entre esses dois. Porque ele vai escrever exatamente que a abolição da religião enquanto felicidade ilusória é exigência para uma felicidade real. Então, para que o homem alcance aquela felicidade real, que ele está mirando para o lado de lá, é necessário que ele destrua a religião, não totalmente, mas a religião como noção de felicidade ilusória. Então, as promessas da religião,
de uma felicidade eterna, de que o sofrimento aqui na Terra ele é normal, é assim mesmo, não tem como mudar, mas que a gente vai ter uma recompensa depois, essa ideia precisa ser abolida, precisa ser suprimida. O Marx vai usar exatamente o termo Aufheben, que inclusive é um termo que fica bem famoso com a filosofia do Hegel. Mas o Marx diz também, no mesmo texto, ainda que a crítica da religião desengana o homem, a fim de que ele pense, de que ele haja. Então, não é que o homem precisa destruir a religião para construir um mundo melhor, mas ele precisa de criticar a religião, que é exatamente o que o Marx está fazendo, que é exatamente o que o Feuerbach fez. A gente pode até não precisar de destruir a religião por completo, mas nós precisamos criticar a religião, se não por inteiro, pelo menos como essa produtora de cenários imaginários, de cenários ilusórios, que se colocam como essa barreira entre a miséria real e a felicidade possível. E é isso, o que você achou desse formato de vídeo? Explorando um texto filosófico, trazendo as ideias e discutindo. Se gostou, deixa aqui o seu comentário, também dando a sua opinião, claro, sobre se a religião é o ópio do povo ou se não. Além disso, deixa o like no vídeo para fortalecer aqui a filosofia no YouTube e também se inscreva no canal para receber notificações dos próximos vídeos. Aqui na descrição eu coloquei os links para os livros que eu usei para escrever o roteiro desse vídeo, também o link para o meu curso, para quem quer começar a estudar filosofia de modo sistemático, organizado, por completo, e também o link do podcast e do Instagram do Segunda Navegação. Eu te vejo no próximo vídeo e até mais!